Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante, para entendermos o que Jesus realmente estava querendo dizer com esta passagem, entendermos o contexto. Entendermos que quando Jesus falou isso, ele estava fazendo referência ao tabernáculo, o lugar da adoração no deserto, e também ao templo, o lugar da adoração em Jerusalém. Tanto o tabernáculo como o templo, a entrada do altar, a entrada do lugar santíssimo, continha 3 portas. O acesso a Deus, o acesso à adoração, ele tinha 3 portas, que era o caminho, a primeira porta que dava ao átrio, a verdade, que era a segunda porta que entrava no santo lugar, e a terceira porta, que era a vida, onde ia a presença de Deus, que era o lugar santíssimo, o santo dos santos, onde estava a presença de Deus. Então Jesus, ao falar disso, quando ele usou essa expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava fazendo referência às portas de entrada ao lugar santíssimo, às portas de entrada ao templo, onde falava da adoração, a maneira pela qual os homens iam até Deus. E ele faz menção disso, até mesmo para que os judeus pudessem entender o que ele estava dizendo. E ele estava atestando algo sobre si mesmo. Ele estava atestando algo sobre a sua própria vida, dizendo que da mesma maneira, para que os homens pudessem, através do templo, através do tabernáculo no deserto, levar a adoração ao Senhor, ir até o Senhor, ir até Deus, ele era o caminho que o homem poderia ir a Deus. Não existia outra forma do homem entrar na presença de Deus, do homem ir à presença de Deus, se não fosse por essas 3 portas, por este caminho que levava à verdadeira adoração. O átrio era o lugar do altar, o lugar do sacrifício. O átrio era o lugar onde o sacrifício era imolado, era feito o sacrifício no altar. O lugar santo, onde tinha a mesa. A Bíblia fala que tinha os pães da preposição, onde tinha o candelabro, onde era a luz que iluminava, e era o lugar onde as orações eram feitas. O lugar santo é o lugar das orações. Já o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava o lugar da presença de Deus. Então a presença de Deus estava ali, neste lugar, onde era após a terceira porta, após a última porta, que era chamada vida. O homem não podia ir para Deus se não fosse através deste caminho, através do sacrifício, do lugar da oração, onde tinha acesso à verdadeira adoração no lugar santíssimo. Jesus, então, ele fala disso. E ele traz algo para as nossas vidas hoje. A aplicação dessa verdade hoje é que ele é o único caminho. Não existe outra forma do homem ir a Deus que não seja através de Jesus. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Não existe outro meio de nós voltarmos para Deus, o homem poder adorar a Deus verdadeiramente, ter uma adoração sincera, se não for através da pessoa de Jesus. Jesus é o caminho. Com isso, quero dizer que o contrário do que muitas pessoas dizem. Muitas pessoas falam, e a gente ouve por aí pessoas dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Eu quero dizer que não é verdade. E eu mostro isso pela palavra de Deus, aquilo que o próprio Jesus afirma. E ele diz assim: eu sou o caminho. Se ele afirma, se ele atesta que ele é o caminho, isso quer dizer que os outros caminhos que supostamente pensam que levam a Deus, não levam. Porque só existe um caminho, só existe um meio de irmos para Deus, que é através de Jesus. É através de crer na pessoa de Jesus e no sacrifício que ele fez no meu e no teu lugar na cruz.
Essa é a forma de irmos a Deus. Porque alguém tinha que morrer no lugar do homem. Alguém tinha que pagar o preço de condenação que estava sobre o homem. O homem por si só não pode ir para Deus. É impossível nós, por nós mesmos, voltarmos para Deus. Precisamos de um mediador. E esse mediador é Jesus. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E eu quero dizer também que não existe atalhos. Atalhos nos levam para longe. Atalhos nos levam para mais longe de Deus. Atalhos não encurtam o caminho. Esses atalhos que eu estou falando, que diz respeito de salvação, de como irmos para Deus, eles apenas nos levam mais longe de Deus. O caminho para irmos a Deus é através da pessoa de Jesus Cristo, que eu e você precisamos muito. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe essa ideia de que vários caminhos, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma inverdade. Meu querido, isso é uma inverdade. A verdade é, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A única maneira de irmos para Deus é através do caminho que é Jesus. A verdadeira adoração acontece através de Jesus. A minha oração nesse dia é que você receba essa verdade no teu coração e você experimente andar por este caminho que é Jesus, que é revelado através da sua palavra. Que você experimente esse caminho e que você possa ter experiências de conhecer esse caminho e experiências com o próprio Deus. E assim você vai realmente atestar que Jesus é o único caminho. É a única forma, o único meio de podermos voltar para Deus. A minha oração, enfim, é que você experimente isso nesse dia e você possa trilhar este caminho e alcançar a salvação através de Jesus. Deus te abençoe grandemente.